Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana. Hoje faremos a leitura da quinta aliá, da Parashá que estamos estudando esta semana, a 35ª porção, que é a porção Nasso. Hoje, quinto dia da semana. Hoje, pelo calendário gregoriano, estamos no dia 21 do mês de maio do ano de 2026 e calendário judaico, hoje, dia 5 do mês de Sivan do ano de 5786. A todos os nossos amigos e internautas, o nosso bom dia, Boker Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. E a você que está conhecendo a nossa comunidade, nós está aqui no nosso canal pela primeira vez. Nós somos a comunidade Anusim Brasil, aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Sejam todos bem-vindos, e a você que hoje, dia 21 do mês de maio, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. A leitura da quinta aliá da Parashá Nasso está no capítulo 7, do verso 1 até o Passuque 41. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. No dia em que Moshe terminou de erguer o tabernáculo, ele ungiu e o santificou junto com todos os móveis. Ele ungiu o altar e todos os seus utensílios, e assim os santificou. Os príncipes de Israel, que eram os cabeças de suas famílias paternais, então vieram para a frente, e eles eram os líderes das tribos e aqueles que tinham dirigido o censo. A oferenda que eles apresentaram ao Eterno consistia em 6 carroças cobertas e 12 bois. Havia uma carroça para cada 2 príncipes e um boi para cada um. Eles os apresentaram em frente do tabernáculo. O Eterno disse a Moshe: toma a oferenda deles e que sejam usados para o serviço da tenda da comunhão. Dá aos levitas como apropriado para o trabalho de cada família. Moshe tomou as carroças e bois e os deu aos levitas. Ele deu 2 carroças e 4 bois para os descendentes de Gershon, como apropriado para o serviço deles. Aos descendentes de Merari, ele deu 4 carroças e 8 bois, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Ele não deu para os descendentes de Querat, uma vez que eles tinham a responsabilidade pelos artigos mais sagrados, os quais eles tinham que conduzir sobre seus ombros. No dia em que ele foi ungido, os príncipes apresentaram suas oferendas de dedicação para o altar. Os líderes colocaram suas oferendas diante do altar. O Eterno disse a Moshe que eles apresentem suas oferendas para a dedicação do altar, um príncipe cada dia. Aquele que trouxe sua oferenda no primeiro dia foi Narshon, filho de Aminadab, da tribo de Judá. Sua oferenda foi como segue: um prato de prata pesando 130 shecalim e uma bacia de sacrifício pesando 70 shecalim, pelo padrão do santuário, ambos cheios com flor de farinha de trigo amassada com óleo de oliveira,
para uma oblação. Um prato de incenso de ouro, pesando 10, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para um holocausto. Um cabrito para oferenda de pecado e para o sacrifício de paz. 2 bois. Esta foi ao 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Narshão, filho de Aminadab. No segundo dia, Netanael, filho de Suar, príncipe de Isahar, trouxe sua oferenda. A oferenda que ele trouxe foi um prato de prata, pesando 130 shecalim, uma bacia de sacrifício, pesando 70 shecalim, pelo padrão do santuário, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com óleo para uma oblação. Um prato de incenso de ouro, pesando 10 shecalim, cheio como incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para um holocausto. Um cabrito para uma oferenda de pecado e para o sacrifício de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Natanael, filho de Tsuar. No terceiro dia foi o líder dos descendentes de Zebulun, Eliabe, filho de Helon. Sua oferenda foi um prato de prata pesando 130 shecalim e uma bacia de sacrifício pesando 70 shecalim, pelo padrão do santuário, ambos cheios de flor de farinha de trigo, amassada com óleo para uma oblação. Um prato de incenso de ouro pesando 10 shecalim, cheio com incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para um holocausto, um cabrito para oferenda de pecado e para o sacrifício de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Eliabe, filho de Helon. No quarto dia foi o líder dos descendentes de Reuben, Elitsur, filho de Shedei-Ur. Sua oferenda foi um prato de prata pesando 130 shecalim, uma bacia de sacrifício pesando 70 shecalim, pelo padrão do santuário, ambos cheios de farinha de trigo amassada, com óleo para uma oblação. Um prato de incenso de ouro pesando 10 shecalim, cheio com incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de um ano para um holocausto. Um cabrito para um sacrifício de pecado e para o sacrifício de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferenda de Elitsur, filho de Shedei-Ur. No quinto dia foi o líder dos descendentes de Simão, Shelemuel, filho de Surishadai. Sua oferenda foi um prato de prata pesando 130 shecalim, bacia de sacrifício pesando 70 shecalim, pelo padrão do santuário, ambos cheios de flor de farinha de trigo amassada com óleo para uma oblação. Um prato de incenso de ouro pesando 10 shecalim, cheio com incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de um ano para um holocausto. Um cabrito para um sacrifício de pecado e para o sacrifício de paz. 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de um ano. Essa foi a oferenda de Shelemuel, filho de Surishadai. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, ve'hayer olam atah betohem. Baruch atah Adonai noten haTorah. Quinta aliá da Parashá Nassau, uma Parashá
que ela tem uma leitura bastante extensa, como também as duas últimas aliote, que é a sexta e a sétima. São as duas últimas aliote bem extensa, e a Parashá Nassau é uma Parashá que tem o maior número de passuquim, de versículos de nossa bendita Torá. É uma Parashá bastante extensa. E a Parashá Nassau, ela fala sobre o dia em que Moshe ele terminou de erguer o tabernáculo. Nós sabemos que o tabernáculo ele foi erguido com a participação de todo o povo. Todo o povo de Israel contribuiu de forma tanto fisicamente como financeiramente, e de maneira que foi possível que o tabernáculo, como falamos, que era apenas um projeto, tornou-se realidade o tabernáculo. Então, todo o povo contribuiu na construção deste tabernáculo. Porém, um povo, ele também tem suas autoridades, assim como tem pessoas de maneira cidadãos comuns. No povo também existem as autoridades. No povo de Israel, na nação de Israel também, a nação de Israel é composta tanto por homens e mulheres, homens cidadãos comuns e também autoridades. Então, na construção do tabernáculo, o que nós vimos foi a participação do povo, contribuindo financeiramente, trazendo tudo quanto Moshe havia pedido. O povo contribuiu, e de maneira que o tabernáculo realmente foi concluído. O que nós temos falado é justamente isso, né? Quando uma pessoa, ela sozinha, ela busca construir o seu sonho, ela tem mais dificuldade, ela enfrenta maior dificuldade quando ela está sozinha neste projeto. Mas quando falamos a nível de povo ou mesmo de uma comunidade, quando todos da comunidade se envolvem na causa, né, é fato que esse projeto ele tende a ser realizado num período mais rápido, né? E aí, normalmente, né, ele conclui. Então, muitas vezes a pessoa sozinho, na construção de um projeto, ele até vai alcançar, mas pode demorar muito tempo, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa está trabalhando, ela está empregada, ela enfrenta as crises e as situações que o país passa, e ela então acaba interrompendo o seu projeto, muitas vezes por falta de verbas, recursos para a continuação do seu projeto. Então, quando existe alguém, quando tem a ajuda, esse projeto ele anda de maneira mais rápida. Então, foi o que aconteceu com o tabernáculo, quando o Eterno falou a Moshe para que o povo contribuísse para que este projeto se tornasse realidade, que foi a construção do Mística. Todo o povo se uniu, todo o povo contribuiu, tirou parte daquilo que era seu e doou, fez essa doação, fez uma tzedakah. Então, o projeto, o tabernáculo foi construído.
Mas, como eu disse, um povo não é formado somente por cidadãos e por cidadãs. O povo também tem as suas autoridades. E o povo de Israel também tinha suas autoridades. Profetas, tinha os sacerdotes, tinha o líder, a liderança. Nesse caso aqui era Moshe, era Arão, né? E tinha também, como foi constituído, príncipe de cada tribo, né? Então que a Torá fala que no dia em que Moshe terminou de erguer o tabernáculo, ele o ungiu e o santificou com, junto com todos os móveis, os objetos sagrados, e ungiu o altar, seus utensílios, e assim o santificou. Então, este projeto não foi somente a construção do tabernáculo, mas todos os objetos sagrados que nele estavam. E o verso 2 vai dizer que os príncipes de Israel, que eram os cabeças de suas linhas paternais, então vieram para a frente. Eles eram os líderes das tribos e aqueles que tinham dirigido o censo. A oferenda que eles apresentaram a Deus consistia em 6 carroças cobertas de 12 bois. Então, os príncipes também, eles contribuíram para todo o trabalho, né? Já que o templo já estava reconstruído. Então, essas carroças que a Torá fala, né, era o meio de transporte, né? Como se fosse um carro hoje, né? Como se uma autoridade da comunidade, um príncipe, uma pessoa, digamos, também uma pessoa com posses, ela pudesse e ela então oferecesse nos dias de hoje, vamos dizer, um carro. Então, na época, né, foram esses príncipes paternais das tribos que ofereceram, esses eram os meios de transporte. Então, eles ofereceram esses meios de transporte para todo o trabalho realizado no templo. Então, uma vez que o templo realmente ele estava construído, o tabernáculo estava construído, ele precisava ser transportado, os objetos sagrados, precisava sim dos meios de transporte da época. Então, muitas pessoas, de fato, não tinham talvez nem para si, mas aqueles que tinham também faziam, contribuíam, ofertavam essas carroças que eram os meios de transporte. Então, de maneira que homens e mulheres, príncipes, autoridades, todos contribuindo, todo o projeto ele se realiza, ele chega ao seu final. Porque não é somente a construção, né? Não foi somente o construir, mas sim a manutenção. Na época do Michigan, como ele era móvel, né? Ele era montado e desmontado, ele tinha que ser levado. Então, até que o nosso povo entrou na Terra Prometida e ali então foi construído o templo. Aí já era fixo. Mas mesmo assim era necessário a manutenção do templo. Tinha que ter a manutenção, né? Então é como hoje, a gente constrói uma sinagoga, mas precisa fazer manutenção. Por quê? Porque com o tempo vai causando alguns danos. É como uma casa que a gente tem. A nossa casa precisa de manutenção, porque com o tempo vai se danificando, né? Então, com a participação de todos, todo aquele projeto foi realmente concluído. E que tenhamos nós
esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade do nosso povo, que precisamos também contribuir para a manutenção, para manter a nossa sinagoga, pois, caso contrário, é fato que uma pessoa sozinha não consegue, né? Então, é isso. Que Hashem nos abençoe neste dia. Hoje, ao pôr do sol, permitindo Hashem, 19 horas, estaremos então na sinagoga, no nosso serviço da festividade de Shavuot. Hoje é primeiro dia da festividade de Shavuot, às 19 horas, né? E desde já quero convidá-los a estarem conosco neste serviço, neste dia festivo, nós aqui na sinagoga, você aí na sua casa, né? Conforme tudo já foi orientado, tá bom? Então, que Hashem os abençoe grandemente, os guarde livre de todo mal, de todo perigo. Um Shavuot Tov a todos, que Hashem lhe abençoe, Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.